E agora nós vamos fazer a sombra. Eu vou fazer aqui, vou fazer pra baixo e vou fazer pra cima. Isso. Então, agora eu vou pegar de novo a corzinha bege, o Spice, que aqui tá muito aguada. E a gente usa tinta purinha pra fazer a sombra, porque a gente já vai entrar com o pincel molhadinho. Então, ela tem que estar um pouquinho mais firme. Ali onde eu misturei a água, baixa um pouquinho ali do Face, consegue? Isso. Não sei se ele para. Então, a sombra funciona da mesma maneira em qualquer um dos materiais, no MDF, na lata, no vidro, é sempre a mesma coisa. Então, tira o excesso e eu vou fazer a sombra. Daria pra fazer a sombra em azul? Daria, mas eu acho que ia ficar muito cheguei, assim. Pra esse efeito mais rústico que a gente quer colocar aqui. Isso aqui pra uma fazenda, né? Um cantinho do café. Cantinho do café. Assim que quando eu vou fazer uma peça, eu sempre procuro imaginar onde ficaria bonito, legal. Então a sombra aqui está para baixo. Ó. E o próprio quadradinho já nos dá o ponto onde vai. Tira o excesso de água, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. Ó, firma a mão, sempre apoia a mão, que fica mais fácil. E vai. Pode ir puxando. Tem pessoas que têm medo de fazer a sombra e que não pode voltar, que não pode passar por cima. É só você fazer na hora. Se depois que já estiver secando eu for retocar, ela marca. Mas assim, na hora, não tem problema. Já vai ficando com uma carinha diferente. Agora eu vou fazer a sombra aqui embaixo também. Rapidinho. Tira o excesso de água, põe a pontinha no pincel. Espalha, espalha e encosta. Ó. Sempre dá um acabamento mais bonito a sombra. Tem pessoas que não fazem, mas a gente faz até no gesso. Ah, mas agora Porque a maioria faz, né? O pessoal já vê a diferença, é gritante. É. E não demora tanto tempo porque... Olha que rapidinho. Não, e muda completamente a peça. Né? Posso recarregar o pincel sem fazer todo o processo, quando a gente sente que o pincel ainda tem água. Tá? Tá? Já fiz ali embaixo. Olha como já parece uma coisa antiguinha. Agora eu vou seguir e vou fazer... Ali pra unir elas, ó. Aqui. Faltou um pedacinho. A Leti sempre enxerga. Agora tu vai fazer a outra? Agora eu vou fazer a sombra aqui na parte de cima. A outra eu fiz do xadrez para baixo. Agora eu vou fazer do xadrez para cima. Porque depois, se eu quiser fazer um costuradinho ali, alguma coisa assim, a sombra feita para os dois lados, ele dá aquela unida. Fica mais ligada à pintura, que senão vai parecer que a parte de baixo é uma coisa e aqui é outra. Então, cuidando para não passar por cima da de baixo. Aqueles baldes de construção, né? Nós já fizemos, né, Leti? Aham. Foi feito até um... Como é que é o nome do... Ferrugem? Do ferrugem. Tira o excesso de água, põe a pontinha. Fica lindo os baldão, né? Espalha, espalha. E é bem barato, né? Era, né?
sei agora como que tá, mas me lembro que tinha ficou bem barato. Fez um arranjo em cima, ficou lindo. Uma casinha foi pintada no espeto. E daí a gente fez um arranjo com flores, né, laranja. Ai, ficou lindo mesmo. Laranja. Tipo, a Vânia até que comprou, né? Eu acho. Ó, então, olhem a diferença que fica sombreado e sem sombra. Já muda tudo. Então, agora eu vou secar. Como o alumínio, ele fica quentinho, né? Seca super rápido. Então, agora eu vou fazer a sombra aqui, vou deixar essa bordinha aqui de fora e vou fazer embaixo dessa bordinha ali. Essa bordinha até dá pra pintar, né? Depois a gente pode até pintar. Pode até ser um azul. Pode ser. Espera que eu viro aqui. A Leti tá lesionada, só por isso. Encosta. Agora... até o azul vai ficar legal. Olha. Esse arzinho de rústico, né? Fica tão bonito. Encosta. Ficou lindo já. Ali é dificilzinho um pouquinho por causa da alça, mas a gente dá um jeitinho. Ó, a sombra parece que eu faço rapidinho, mas é que eu já peguei o ponto de tinta e de água. Isso que é o ponto mais importante da sombra. Tira o excesso de água, não é tirar toda a água. Encosta a ponta do pincel, essa pontinha mais comprida, até não a metade do pincel, um pouquinho menos. E daí espalha, espalha e dá mais uma encostadinha no papel. Daí já tá pronto para fazer. Porque se o pincel não tá com a umidade correta, se ele estiver muito seco, ele vai ficar arriscado. Se ele estiver muito molhado, vai escorrer. Então, tem que ser esse meio termo. E sempre dá essa encostadinha antes de colocar a tinta na peça. Porque aí, ela fica mais suave também, né? Vou fazer aqui em volta do bico. E depois nós já vamos colar o papel. O Michel tá aí? Não. Só se entrou e não vi, mas não tá, não. E a Loli e a Narri? Também não. Deve estar com os parentes. Então já é Natal, né, gente? Meu Deus. O ano passou muito rápido. Se vocês não viraram arteiras esse ano, o ano que vem, nós vamos esperar por vocês. Em breve, espero. Esse ano foi muito bom, né? Nossas alunas produziram bastante. Bastante, meu Deus. Nós também pintamos muito. O artesanato é bom por isso, né? E assim, a tinta rende muito. Tem pessoas que acham, vou gastar muito fazendo. A tinta rende muito. Olha aqui, um pinguinho a gente já faz quase todos os detalhes. Então, depois que a gente tem as cores que mais se usa, fica bem, bem fácil. Até aí, ó, faz toda a diferença a sombra. Ó, tudo tem que ter sombra para dar o acabamento perfeito que a gente sempre busca.